Tá diferente hoje, eu não entendi porquê, né? Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E mais um domingo estamos aqui para louvar ao Senhor. Mas antes de passar propriamente para a mensagem, temos alguns recados. O primeiro é da nossa obra aqui, que eu vi que o Everson deixou os irmãos um pouquinho preocupados, né? A expectativa é que no mais tardar as nossas reuniões aqui terminem na semana que vem, tá bom? Então, na pior das hipóteses, estaremos reunidos domingo que vem aqui embaixo novamente. E depois já retornamos, porque a parte lá é a questão do ajuste do fogo e da fiação. Então não é uma obra muito grande que vai nos impedir de reunirmos lá em cima por muito tempo. Um outro recado que eu gostaria de dar para os irmãos é relacionado aos casais, tá? Então tem novidade aí. Como diria a música, como que é o nome daquela? Tem coisa boa chegando. Então você que é casal, nos próximos dias aí, provavelmente você vai receber um convite. Não me pergunte agora o que é, tá? Não fique ansioso, mas eu já vou adiantar que você vai gostar. Vai gostar sim. Não tenha dúvida. Nós estamos retomando aqui na igreja o Ministério de Casais, tá bom? E a gente quer estrear, né, em autoestima, tá bom? Então, alguns irmãos aí vão procurar, os irmãos vão receber um convite aí, e eu não falo mais desse assunto, eu vou deixar que as pessoas aí vão falar sobre o assunto. Então, aguarde, tá bom? Mais um recado importante: Ministério de Celebração e Jovens. Preciso falar com vocês hoje urgente, tá bom? Preciso de 5 minutos, mas é coisa boa também. Tá bom? Então, não sei como que a gente vai fazer para se reunir, que espaço nós vamos usar, já vamos pensando aí, mas nós não podemos sair hoje sem conversar, tá? Eu acho que é isso, esqueci de algum... a água tem que ir, né? Tá, por favor, a água é importante. Outro detalhe com relação à nossa obra também, que os irmãos já estão observando, e claro, com relação às nossas contribuições, irmãos, é importantíssimo nós continuarmos contribuindo, considerando que o Senhor já nos abençoa com a realização dessa obra, mas o Senhor nos capacita para que a igreja seja onerada o menos possível. Eu estava com um papel aqui para apresentar para os visitantes, mas eu acho que eu esqueci, o Lucas vai voltar aqui e vai me trazer. Pelo menos que nos visitam hoje a primeira vez, eu recebi 2 nomes, o da Eduarda e da Vanessa. São 2 jovens, eu já avistei elas ali, estão atrás da irmã Irene. Eu vi que elas são bem tímidas, então não vou pedir para ninguém ficar em pé, fique tranquila. Só quero agradecer pela visita de vocês, dizer que a igreja está feliz em poder recebê-las, tá bom? E retorne quantas vezes desejar, tá bom? Irmãos, agora sim, eu acho que não falta mais nada. Vamos dar o pontapé inicial ao mês da família. E o tema para esse mês é: em Cristo fortalecemos as nossas famílias. Nós vamos trabalhar nesse período falando sobre família. E hoje, para nossa reflexão, nós vamos usar o texto de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. A minha versão é a NAA. Vou dar um tempinho aí que os irmãos conseguiriam abrir as suas Bíblias físicas ou no celular, fique à vontade, para fazermos a leitura do texto.
Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar de cada um para os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos orar? Amado Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos, e agora diante da Tua palavra que foi lida, e sabemos que ela é fonte de sabedoria para falar aos nossos corações, para nos confrontar, mas também para nos consolar naquilo que o Senhor quer falar conosco, para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, ó Pai, lhe pedimos, fale conosco essa noite por meio do Teu Espírito Santo. Essa oração que fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então o nosso tema geral é: em Cristo fortalecemos nossas famílias. Mas, especificamente hoje, vamos pensar sobre acolhimento. Então o tema que hoje vamos refletir é: em família acolhemos uns aos outros, baseado então nesse texto de Romanos, capítulo 15, que nós lemos. Hoje então vamos dar início a uma jornada desse mês de maio, e agora pensando sobre o acolhimento como o início dessa jornada. Porque sem pensarmos no acolhimento, todo o projeto para esse mês de maio, ele não faz sentido. Precisamos do acolhimento como esse pontapé inicial para que tenhamos condição de desenvolver o tema que nós temos proposto e assim avançar nos próximos meses para aquilo que nós pensamos ser uma maneira de abençoar a igreja e abençoar também as famílias da igreja nesse mês de maio. Então, quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, nós precisamos levar em consideração que esse foi o momento em que a igreja estava crescendo. Nós chamamos esse período do período da igreja primitiva. E na igreja primitiva, ou logo no início, nós começamos a observar algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus ainda estava em seu ministério, para iniciar esse ministério, então ele convoca alguns dos seus apóstolos, 12 homens, e esses apóstolos acabam se multiplicando, não como apóstolo, obviamente, mas como os discípulos de Jesus, que também auxiliaram no seu ministério. Então o número que era de 12, depois de um certo período, alguns eruditos vão contar que chegou a aproximadamente 120 discípulos, e assim sucessivamente a igreja foi crescendo, até o episódio de Atos capítulo 2, uma pregação, a famosa pregação do apóstolo Pedro, que aproximadamente 3.000 almas se converteram. Então era um período de crescimento muito grande na igreja. Então imagine que hoje, na nossa realidade,
De repente nós temos aqui uma quantidade de pessoas, e daqui 2, 3 meses, tivéssemos que administrar mais 3.000 pessoas. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Se nós tivéssemos aqui que acolher nesse momento 50 pessoas, já seria bem difícil para nós. Então a igreja estava nesse momento de crescimento, e nós vimos que o Senhor, por meio dos seus apóstolos, aqui especificamente do apóstolo Paulo, os orienta sobre a necessidade de acolhermos e de estarmos juntos uns aos outros, como família. E aí, nós não nos limitamos apenas àquela família de sangue, mas como comunidade, como aqui a Igreja Evangélica Batista Moriá. E como família que devemos acolher, nós precisamos entender um pouco o que o Paulo quer dizer aqui em Romanos capítulo 15, versículo 7, e que ele fala sobre esse acolhimento. Essa palavra do original grego, ela tem o sentido de receber ou recepcionar as pessoas. Então fala um pouco sobre a nossa realidade e a nossa responsabilidade como família de Deus. O que Cristo espera de nós é que acolhamos as pessoas em nossos corações, e aqui nesse texto, neste momento, inclusive nos lares. Porque aqui, dentro dessa realidade, o apóstolo Paulo estava falando de hospitalidade, inclusive. De acolher as pessoas, de trazer as pessoas para dentro das casas, para ajudá-las. E a pergunta que eu faço para os irmãos ou a primeira pergunta: como podemos aplicar esse ensino do apóstolo Paulo para nossas famílias e para a nossa comunidade? Como podemos pegar essa realidade de acolhimento e hoje trazer para as nossas vidas ao ponto de trabalharmos e sermos percebidos por essa sociedade como pessoas acolhedoras? E esse é o nosso desafio. Porque naquela época não existia grandes empresas de hotéis, né? O Airbnb, o Book, sites que você pudesse fazer locações para temporadas, para estadias. Não tinha nada disso. Então o que acontecia? Quando um missionário ele precisava levar o evangelho, e ele precisava sair de uma região para outra, era a necessidade de ele contar com o apoio dos irmãos, inclusive disponibilizando um local para que ele ficasse, para que ele dormisse, para que ele tivesse um acolhimento, um conforto, de acordo com as cidades que eles iam passando. Até porque a locomoção também não era da maneira que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um monotrilho aqui, então fica fácil. Eu não preciso necessariamente ficar na casa de ninguém. Mas não era aquela a realidade. Então, se ele precisasse correr, por exemplo, uma distância de 300 quilômetros, tá bom? Não teria condição de ir e voltar no mesmo dia. Imagine que as estradas não eram pavimentadas, assim, aquela rodovia, né, que nós temos hoje. Está certo que com o pedágio que nós pagamos também, nada justifica, mas não é esse o foco. O foco é entender essa realidade dos discípulos e fazer com que essa palavra também tenha valor para nós nos dias de hoje. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a minha realidade. Eu acho que eu comentei hoje com o Guilherme, a gente estava conversando, que a gente estava tentando encontrar algumas músicas antigas, né? Alguns hinos que eu conhecia. Aí, não, quando o pastor se converteu, etc. Eu falei, então, eu cheguei na igreja, eu era adolescente. Eu tinha 16 para 17 anos. Foi em 1996
Então, quem é bom de matemática já vai saber quantos anos eu tenho, tá bom? É mais de 20, menos de 100. Já vou dar essa dica. E aí eu estava comentando com ele e lembrei de quando eu cheguei na igreja, que já é um outro contexto, uma outra realidade. A minha casa ficava a aproximadamente 700 metros da igreja. Então eu não precisava de alguém que me desse uma moradia para passar uma noite. Mas eu tinha um lar em que as pessoas não eram convertidas e eu tinha sede do Evangelho e precisava conhecer do Evangelho. Então eu precisava de uma família de fé, de uma igreja, de alguém que pudesse também me acolher, sem que necessariamente fosse o meu pai, a minha mãe, os meus tios, os meus primos, porque aquilo que eu buscava e aquilo que eu recebi com Jesus Cristo e que precisava desenvolver, eles não tinham condição de me entregar. E como o Evangelho de Cristo, há muito que nós temos que entregar para as pessoas. E precisamos acolher essas pessoas que têm essa necessidade. A casa estava lá, eu tinha um lugar confortável para dormir, mas a realidade é outra. Então nós temos que pensar que como nós, como família Moriá, nos dias de hoje, podemos acolher as pessoas. Como a minha família, família Pereira, como a família individual dos irmãos, também pode acolher e ser bênção para essa sociedade. O Everson está dando risada ali, ele já deve ter falado alguma piadinha para dizer, a Júlia já não é mais Pereira, a Júlia é, qual que é o nome? Souza. Pensa que eu não percebi que tem essa pilastra aqui, mas é isso mesmo, irmãos. Essa é a nossa realidade. E é dessa maneira que nós devemos trabalhar. Nós precisamos encontrar alternativas para sermos pessoas cordiais e que tenham condição de receber as pessoas que o Senhor nos manda. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E nós encontramos, não apenas nesse texto, o apóstolo Paulo nos convidando para sermos acolhedores com as pessoas, como nós encontramos outros exemplos bíblicos. O próprio Senhor Jesus usufruiu da hospitalidade e do acolhimento de uma família. Alguém lembra, tem ideia? A família de Lázaro, Marta, Maria, que foram úteis para o ministério de Jesus. Não necessariamente foram grandes eruditos, que sabiam belos discursos de pregação, ou como Pedro, por meio do Espírito Santo, ajudaram na conversão de almas, mas por meio do seu dom, que nós falamos hoje de manhã sobre os dons, conseguiu acolher a Jesus Cristo e os seus discípulos. E é assim que nós devemos pensar. As pessoas precisam enxergar em nós aqueles que são do bem, aqueles que se achegam às pessoas sem demonstrar um interesse secundário, mas sim um interesse diretamente genuíno na pessoa. E esse é o nosso desafio. Famílias acolhedoras sempre estão de braços abertos para receber pessoas que Deus enviou. É fácil fazer isso? Nem sempre é fácil. Nós temos motivos para desconfiar das pessoas? Muitas vezes temos muitos motivos, e temos muitas restrições, e temos muitas dificuldades, porque nós sabemos que esse mundo é mau, e às vezes as pessoas têm um interesse em se aproveitar de nós, de nos fazer mal, mas mesmo assim cabe a nós observarmos, e com a ajuda de Deus, conseguimos ser famílias que sejam relevantes para essa sociedade. Famílias que, como
nós cantamos, manifeste a graça de Deus para aqueles outros que necessitam. Então essas famílias acolhedoras, que estão com de braços abertos para receber aqueles que necessitam de um apoio, que necessitam de ter uma casa, para ter um momento de comunhão em família, como igreja, como nós precisamos estar preparados para receber. Sabemos que não será uma quantidade de milhares de pessoas, quando aconteceu na pregação do apóstolo Pedro, mas dentro da nossa limitação, daquilo que o Senhor tem preparado para nós devemos nos dedicar para receber essas pessoas da melhor forma possível, como família. Por quê? Um outro ponto: famílias acolhedoras aceitam as pessoas e suas diferenças. Como assim, pastor? Veja no versículo 1 do texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele fala de pessoas fracas e pessoas fortes. E isso se aplica a muitos sentidos. Pessoas fracas, pessoas fortes, eu não posso aplicar necessariamente a uma força física ou uma fraqueza física, mas as diferenças que existem entre as pessoas. E essas diferenças existem por vários motivos. Por exemplo, eu tenho a minha casa, e de um lado da minha casa tem um vizinho. E esse vizinho ele é muito diferente de mim. Mas muito mesmo. E nós precisamos enxergar essas diferenças, e essas diferenças que existem não podem impedir que eu seja acolhedor com eles. As famílias são diferentes. A minha família é totalmente diferente da família da minha esposa. E a gente se uniu, a gente se casou, começamos a perceber as diferenças e a gente nos ajustou à realidade. Às vezes nós pensamos que as diferenças estão só naqueles que moram longe e que falam uma língua diferente e que têm costumes bem diferentes, mas às vezes perto de nós encontramos diferenças significativas. Às vezes nós vamos receber em nossa família pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, de todas as maneiras. Ah não, esse aqui não pensa igual a mim, então eu não tenho condição de acolher, já vou logo. E não foi isso que o Senhor Jesus fez. Nós percebemos nos seus seguidores e nos seus apóstolos que eram pessoas diferentes também. E o Senhor Jesus trabalhou com essas diferenças. Às vezes ele recebia uma acusação, porque tinha entre os seus publicanos, né, que eram considerados pelo povo como ladrões da nação. Então, tinham os pecadores, não, todos são pecadores, tá bom? Tinha os pescadores, né, que era uma profissão bem comum na época, e os pescadores também são pecadores, tá bom? Para todo mundo. Mas nós encontramos essa diferença, e nós vamos encontrar diferenças e precisamos acolher as pessoas, elas sendo diferentes de nós, com amor. E esse é o nosso desafio, porque assim, as minhas falhas são simples. Eu tenho tolerância com as minhas, mas às vezes eu não tenho com a do outro. E aí eu começo a encontrar dificuldade. E aí essa questão, esse pedido registrado pelo apóstolo Paulo, nós não conseguimos levar adiante. E a gente precisa hoje superar esse passo do acolhimento, para que na semana que vem tenhamos um outro desafio como famílias. E essas dificuldades existem sim. Mas por que nós somos diferentes? Não seria fácil então, mais fácil que todos fôssemos iguais?
todo mundo ia ser acolhedor com o outro, porque, né? Somos praticamente o mesmo pensamento, a mesma personalidade, né? O mesmo gosto musical, misericórdia. Isso dá trabalho, né? Pensa aí. Mas, irmãos, foi Deus que nos fez assim, a cada um individualmente, com as nossas diferenças. E essas diferenças é que nos ajudam em nossos desenvolvimentos. E se eu não consigo acolher uma pessoa porque é diferente de mim, eu já perdi a parte A do versículo, do primeiro versículo, que diz: quem é forte, né, suporte o fraco. Porque eu não devo fazer aquilo que me agrada, mas eu devo fazer o que agrada o outro. Mas atenção, na edificação, aquilo que vai edificar ele, que vai fazer o bem. E aí o texto continua dizendo que Cristo mesmo não fez, não pensou em fazer, a ideia dele não é fazer o que ele queria, é para aquilo que ele foi destinado. E às vezes nós não conseguimos ser acolhedores com as pessoas, porque nós vemos as pessoas, encontramos as diferenças, identificamos rapidamente as suas falhas, e aí nós não temos paciência. É isso. Sem paciência é impossível ser acolhedor. Veja no versículo 4 do texto: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo Pedro ele já diz aqui sobre a necessidade de sermos pacientes. Na verdade, quem escreveu foi Paulo, tá bom? Eu disse Pedro, eu acho que eu percebo isso. E o versículo 5 ele continua, ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhe concede o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo. Então, o nosso Deus é um Deus da paciência. Ele tem paciência conosco, porque se não fosse assim, já teríamos sido consumidos. Aí o irmão deve estar pensando aí: ah, pastor, vou ser bem sincero, eu não tenho paciência não, tenho paciência nenhuma. Perguntou uma vez, na segunda, eu já vou na brutalidade, né? Mas irmãos, eu tenho uma notícia para você. Você precisa melhorar. Se é isso. Porque mais uma vez o apóstolo Paulo escreve sobre a paciência. E agora em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim, ó: mas o fruto do amor, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência. Está acompanhando aí? Achou a paciência? É a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu preciso ser paciente. Está me faltando paciência? Eu preciso desenvolver essa paciência, porque é fruto do Espírito. O Senhor espera que haja esse desenvolvimento para que tenhamos condição de sermos acolhedores. E um terceiro ponto: famílias acolhedoras têm Jesus como exemplo. O versículo 7 do texto diz: como também Cristo nos recebeu. Nós devemos receber os outros, como também Cristo nos recebeu. Olha a dificuldade. Por pouca coisa nós perdemos a paciência e desistimos da pessoa. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: é da mesma maneira que vocês foram recebidos, você tem que receber os outros. Então, quando nós precisamos aqui um tópico, ter Jesus como exemplo, a nossa régua de exigência vai lá para cima.
Claro, sabemos que nós não vamos alcançar, obviamente, mas o nosso esforço, a nossa dedicação precisa ser grande, porque não é algo fácil. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele trabalhou com pessoas diferentes e trabalhou com aqueles que criticavam porque ele se apresentava com pessoas diferentes, porque ele dividia os seus ensinamentos com pessoas que teoricamente não eram dignas pela religião da época, e mesmo assim ele não desistiu. E essa é a realidade e é o que nós temos que usar como exemplo na nossa vida. O texto diz, para não procurarmos agradar a nós mesmos, mas os outros, com uma ressalva na edificação. Então, não é agradar os outros naquilo que ele faz que não é frutífero, mas na edificação, para a edificação das famílias, para a edificação do povo de Deus, a recomendação é que eu abra mão. Muitas vezes no meu direito, da minha vontade, para quê? Para que Deus possa ser glorificado na minha vida. Para que eu tenha o mesmo exemplo de Jesus. Então muitas vezes nós precisamos abrir mão do nosso direito, desde que aquilo obviamente não prejudique os nossos princípios e a nossa fé, para que o outro seja abençoado. Né? Você vai pintar a casa, você quer azul, a mulher quer verde abacate. Misericórdia, né? Então assim, às vezes, para você viver em paz, você vai olhar para aquele verde abacate, mas você vai ficar de boa. Você não vai escutar a mulher falando a vida inteira, ou o esposo, né? Depende do que quer, né? Também pode ser, olha, eu não gostei dessa cor, olha, eu não gostei do modelo desse piso, olha. Então, irmãos, às vezes é mais viável naquilo que traz edificação, naquilo que não prejudica. Muitas vezes a gente abre mão até do nosso argumento, para que o corpo seja preservado, para que possamos trabalhar o acolhimento a exemplo de Jesus Cristo, procurando o melhor, não para mim individualmente, mas para a comunidade como um todo, para as famílias como um todo. Irmãos, nesse mês em que nós vamos desenvolver esse tema, o tema das famílias, e nós vamos caminhar até o último final de semana pensando sobre isso, eu gostaria de deixar para os irmãos esse desafio, para que sejamos uma igreja ainda mais, porque nós somos. E eu vivenciei isso aqui na prática desde a primeira vez que eu pisei aqui. Nós somos uma igreja acolhedora. Não tenho dúvida disso. Mas nós devemos experimentar cada vez mais isso. Porque isso faz parte do dom que o Senhor nos deu. E as nossas famílias também precisam ser famílias acolhedoras. E eu gostaria de deixar com os irmãos 3 perguntas. Por quê? Qual o propósito do acolhimento? Essa deveria ser a nossa, na conclusão, que é a nossa primeira reflexão. Qual é o propósito do acolhimento? Uma segunda reflexão: qual o propósito de nós sermos famílias
acolhedora. E aí a gente vai expandir um pouco mais. Cada vez nós vamos ampliando. Qual é o propósito de sermos uma igreja acolhedora? E quando nós pensamos nisso, nós não precisamos de uma filosofia bem elaborada para responder essas perguntas. Porque o próprio texto traz esta resposta. O propósito do acolhimento é fazermos a vontade de Deus. Nós precisamos ser famílias acolhedoras porque nós devemos influenciar outras famílias que precisam de ajuda e estão clamando por socorro. E muitas vezes estão deixando de existir. Nós devemos ser uma igreja acolhedora, sabe por quê? No versículo 7 do texto ele identifica, ele responde isso, para a glória de Deus. Quando nós entendemos o propósito do acolhimento, entendemos que precisamos ser famílias acolhedoras, entendemos que a nossa igreja é uma igreja acolhedora e precisa cada vez mais ser uma igreja acolhedora, porque ela é composta de famílias que têm essa característica. Nós estamos cada vez mais caminhando para junto do propósito de Deus. Quando o texto diz que nós devemos acolher os outros para a glória de Deus, ele quer dizer, o texto quer dizer que essa é a vontade de Deus e que é isso que Deus espera de nós. Mas existe ainda um detalhe importante que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. Nós somos famílias acolhedoras. E nós vamos, para a glória de Deus, com isso, influenciar essa sociedade, sim. Mas sempre há espaço para nós melhorarmos. E de repente o que precisamos melhorar é nesse acolhimento de nós com nós mesmos. Na minha comunhão com os meus irmãos que estão aqui. De repente o que falta é eu chamar o Rafael para ir na minha casa, convidá-lo para açaí, que você gosta, né, Rafael? Convidá-lo para comer um açaí lá conosco, contar um pouco da nossa história, escutar dele e conhecê-lo além do que nós cultuamos aqui. O momento que nós temos de comunhão aqui é muito lindo e maravilhoso, mas às vezes fora desse ambiente falta mais um pouquinho. Falta eu conhecer o meu irmão, entender as suas dificuldades. Porque o grande desafio aqui de sermos relevantes e aplicarmos a realidade do acolhimento para a nossa vida é entender exatamente esse ponto. Bom, hoje eu não preciso mais colocar a pessoa para dormir na minha casa e dar alimento para ela. Hoje o transporte é melhor. Mas como eu posso acolher as pessoas? Tendo contato direto com a pessoa. Me conectando com ela, eu vou perceber através da intimidade as suas necessidades e assim conseguir acolher. Da mesma maneira que Cristo nos recebeu, assim receberemos o outro. E esse é o nosso desafio. Tem aí oportunidades muito grandes. Mas iniciando o mês da família, eu quero trazer esse desafio para nós. Sejamos acolhedores. E vamos começar aqui dentro. Tá bom? Quero receber convite dos irmãos para... Não precisa ser açaí, não. Eu gosto de pizza, que mais que eu gosto? Feijoada, né? Ou vai você passar uma manifestante ali. Isso. Nós precisamos desse momento
de comunhão. E que o Senhor nos abençoe, para que continuemos sendo cada vez mais famílias abençoadas, debaixo da graça de Deus, e que tenhamos condições de engajar outras pessoas e outras famílias, para acolhermos mais e mais pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. E que o Senhor nos abençoe.